Paz do Senhor, irmãos. Amém? Tome os vossos assentos, por favor, e abra sua Bíblia no Salmo 131. Glória a Deus. Cada salmo é uma história, cada salmo é um aprendizado, e eu tenho crescido muito, tanto nos salmos que eu estudo, como nos salmos que o pastor Wesley tem nos ministrado. A gente cresce, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, a gente cresce na graça, no conhecimento, a gente se fortalece, porque eu sempre digo que essa é a única palavra sobre a face da terra que realmente restaura vidas, porque é a única palavra, é o único livro, que quando você abre, o autor está perto. Amém? É o único livro que quando você abre, o autor está perto, e está desejoso em te explicar tudo aquilo que você está lendo. Esse é o poder da palavra de Deus. As irmãs que estão aí no fundo, primeira vez que as irmãs vêm? Vocês que estão com os... Não? Já são daqui? Amém. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Salmo 131, um salmo de Davi, que tem grande ensinamento para nós hoje à noite, e ele diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. O título que nós vamos dar a este salmo hoje, para um melhor entendimento daquilo que Deus quer falar conosco, é uma pergunta, na verdade: o que rege a sua vida até o tempo de Deus agir? Quais são os seus princípios até que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu? Nós vamos verificar que Davi passou um grande tempo da sua vida esperando que verdadeiramente a promessa se cumprisse. E quais são os nossos princípios? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas atitudes? O que é que conduz a mim e a sua vida? O que é que rege a nossa vida até o tempo de Deus cumprir o que Ele prometeu? Ou seja, quem nós somos, o que Deus enxerga em nós, até o momento de Ele cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós temos dois caminhos, durante esse tempo de espera, durante esse tempo em que Deus está trabalhando para que a promessa se cumpra, para que a cura se cumpra, para que o milagre se cumpra, tem um tempo de Deus para tudo isso, e nós temos dois caminhos somente, enquanto esperamos. E o primeiro é: será que nós nos permitimos, enquanto esperamos, ser envolvidos pelas questões desta vida? Será que nós deixamos, enquanto estamos esperando Deus agir, a cura chegar, o milagre chegar, aquilo que Deus prometeu acontecer, será que enquanto estamos esperando, nós estamos nos envolvendo com as coisas alheias desta vida, deste mundo? Jesus nos dá um ensinamento a respeito disso, e Paulo nos dá outro ensinamento. Jesus diz o seguinte, em Mateus 6,25, portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está nos dizendo que não vale a pena, que não é uma prática nossa, estar envolvidos com as coisas deste mundo. Não andeis ansiosos, não se preocupem, se Deus ainda não agiu, fique naquilo que Deus preparou para que você ficasse, o adorando, esperando nele. Não saia do propósito de Deus, enquanto Deus está preparando o ambiente para que o milagre ocorra. E Paulo nos dá outro ensinamento em Filipenses 4:6,
quando ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a primeira coisa que você precisa aprender hoje à noite é: enquanto Deus não está agindo, enquanto aquilo que Deus prometeu não aconteceu, não se envolva com as coisas desta vida, não se desespere, não se preocupe, não fique ansioso por aquilo que vai acontecer amanhã, porque a Bíblia diz que isto é um sentimento que não parte de quem serve a Deus, de quem conhece a Deus, mas é um sentimento dos gentios. E a outra decisão, e é essa que o Espírito Santo espera que você e eu façamos, é nos permitir, enquanto esperamos, ser obedientes à palavra de Deus. Enquanto você espera o milagre, enquanto você espera Deus reverter a tua situação, enquanto você espera a cura, enquanto você espera Deus fazer algo, prefira sempre permanecer na obediência à sua palavra. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Jeremias 1:11 e 12 diz: e a palavra do Senhor veio a mim: o que vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi, e o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. O que nós não podemos, irmãos, e nós vamos ver no Salmo 131 a história desse salmo, o período que Davi esperou para que acontecesse realmente a unção, a sua coroa como rei de Israel. Ele teve um tempo, e não foram poucos dias, foram muitos anos, perseguido, sendo treinado, para que Deus pudesse realizar o que Deus tinha prometido na sua vida. Então, enquanto você está esperando hoje à noite, eu estou esperando, você está esperando, nós estamos na expectativa de que Deus vai fazer algo. Então, a primeira recomendação é: não se envolva com as questões deste mundo, não se preocupe, não se desespere. E a segunda recomendação, e essa que Deus espera de mim e de você, é: sejam obedientes à palavra de Deus. Enquanto você espera, seja obediente à palavra de Deus. 4 perguntas para a gente pensar se nós estamos sendo envolvidos pelas questões da vida, ou se nós estamos esperando na palavra de Deus. E as perguntas são: quais são os nossos desejos diários? Quais são os nossos hábitos diários? Quais são os nossos sentimentos diários? E o último: qual perfume tem exalado por nós diariamente? Ou seja, o que é que Deus tem visto dos nossos desejos diários? O que é que Deus tem visto nos nossos hábitos, nos nossos sentimentos? O que é que nós exalamos por onde nós passamos? Qual é o reflexo que nós temos deixado por onde nós temos passado? Uma vida de preocupação? Uma vida de desespero? Uma vida que se envolve com as questões alheias, com os comentários alheios? Ou uma vida que está esperando verdadeiramente na palavra de Deus? 2 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo diz o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Esse é o nosso propósito: permanecer na palavra, para que nós possamos exalar o aroma de Cristo, para que nós possamos ser aquilo que Deus espera que nós sejamos diariamente. A Bíblia diz que quem quer seguir a Cristo, tome a sua cruz quando? De mês a mês? Não, é todo dia. Todo dia temos a luta, e a luta para que nós permaneçamos em Deus, para que nós conquistemos o coração de Deus. Davi passou por mais ou menos 15 anos de espera. 15 anos
desde o momento em que o profeta enviado por Deus, o profeta Samuel é enviado pelo Senhor à casa de Jessé. Saul tinha sido rejeitado pelos seus atos que não agradaram o coração de Deus, e Deus levanta um novo homem, e esse homem é chamado Davi, para que fosse futuramente o rei de Israel. Tanto tempo de espera para que a palavra de Deus se cumprisse. E o Salmo 131, você vai ver que não é uma oração, que a maioria dos salmos às vezes é composta por uma oração, não é nem algo que Davi está exaltando a Deus, Davi está se explicando, Davi está dialogando com Deus, em relação a uma situação que ele está atravessando por uma promessa de Deus na sua vida. Então o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 1 fala: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. E no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz o seguinte: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O reinado de Davi durou 40 anos. Porém, por volta dos seus 14, 15, 16 anos, é que ele recebe a unção na casa de seu pai. E a Bíblia diz o quê? Que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. O Salmo 131 é Davi conversando com Deus, dialogando com Deus por uma situação que ele estava atravessando. Provavelmente, esse salmo foi escrito durante o período em que Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul tinha sido informado que Deus tinha levantado um novo rei no seu lugar, e isso incomodou o coração de Saul, e você conhece a história, a perseguição que este rei impera sobre a vida de Davi, para tentar tirar a sua vida. Só que quando Deus promete uma coisa, Ele guarda. Quando Deus promete que nós vamos chegar a algum lugar, Ele guarda todos os nossos caminhos, para que nós cheguemos àquele lugar. E Davi foge o tempo todo de Saul, sendo treinado, sendo preparado para que ele fosse rei de Israel. Davi está sendo preparado por Deus, fugindo de Saul em todo o tempo, porque havia uma promessa sobre a tua vida: Davi seria o rei de Israel, e aquilo que Deus diz que vai fazer, ninguém revoga. Se Deus diz que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi podia ter todos os seus defeitos como nós temos, mas ele sempre se reportava rapidamente em arrependimento e se voltava para o coração de Deus. E diante desse cenário, Davi faz um desabafo no Salmo 131. Diante desse cenário de perseguição, diante desse tempo de transição, de espera em Deus, Davi se explica, Davi faz um diálogo a respeito daquilo que ele estava atravessando, e ele inicia o salmo dizendo o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Davi estava dizendo: Deus, o Senhor conhece o meu coração, a minha prioridade não é o reinado, eu estou sendo perseguido por aquilo que eu vou ser um dia, mas a minha prioridade não é o reinado, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante para aquilo que o Senhor vai me dar. Senhor, o meu coração não é arrogante por isso. Tem pessoas, irmãos, que Deus me deu até uma frase que é a seguinte: tem gente que ainda não é, mas se gaba daquilo que ainda vai ser. É uma promessa, às vezes, de uma
de uma promoção de uma empresa, de um salário menor, um exemplo, e a pessoa já começa a exercer aquilo que ela acha que ela vai ser, mas ela não é ainda. Davi não está preocupado, porque a maioria dos reis, quando chegam, se orgulham, se ensoberbecem, são arrogantes. Davi não estava preocupado com aquilo que iria acontecer com ele. Davi estava preocupado com o seu presente, em continuar sendo o homem segundo o coração de Deus. Essa é a prioridade dele. Ele não estava interessado em desgastar o seu coração pensando naquilo que Deus dissera que iria acontecer. Nós temos que estar preocupados com o nosso hoje, porque se você não cuidar do seu hoje, você não vai chegar aonde Deus diz que você vai chegar. Uma vida de santidade, uma vida no altar de Deus, uma vida fugindo da arrogância, fugindo do orgulho, fugindo de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. O nosso foco não é aquilo que Deus vai fazer. O nosso foco é quem nós somos enquanto Deus não fez. Amém, irmãos? O nosso foco não é no milagre, não é na cura, não é na promessa de Deus. O nosso foco é quem nós somos hoje. O nosso foco é quem nós somos enquanto Deus está em silêncio, trabalhando. Quem nós somos? Em quem nós estamos esperando? Eu creio piamente no meu coração que Davi durante todo esse tempo esperou em Deus. Continuou tendo a mesma comunhão quando ele era simplesmente um menino cuidando das ovelhas do seu pai. O mesmo sentimento, por isso que ele fala: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, eu não estou achando que eu vou ser alguém. Não, eu quero ser a mesma pessoa. Ele diz: não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. Tem coisas, irmãos, na nossa vida, neste mundo, que são coisas traiçoeiras, parece que são, mas não são, situações maquiadas, que por detrás não é aquilo que você esperasse que fosse, situações presunçosas, situações orgulhosas e situações arrogantes. E por que é que Davi não tinha o coração nesse sentimento? Porque o orgulho, a arrogância e as coisas grandiosas que você não pode liderar te afastarão do coração de Deus. A arrogância nos afasta do coração de Deus. E Davi diz: Senhor, eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante, os meus olhos não estão nessas coisas, eu quero permanecer sendo o mesmo homem de quando eu fui chamado. Permaneça o mesmo servo, não se ensorbebeça por aquilo que Deus vai fazer na tua vida um dia. Seja o mesmo adorador, o mesmo tocador de harpa, quando ninguém estava vendo ele, mas Deus estava vendo. O que importa, irmãos, não é o que o homem vê. Infelizmente, muitas pessoas fazem coisas para que o homem veja. Não, o importante é o que Deus está vendo. Seja aquilo que Deus queira que você seja, e não aquilo que o homem deseja impor sobre a sua vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que encantava o coração de Deus, um homem que quando dedilhava a sua harpa, tocava o coração de Deus, um homem quando abriu os seus lábios, tocava o coração de Deus. E a Bíblia diz em Atos 13, 22, que depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. O que Deus disse dele? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. A pergunta que nós temos que fazer é: Senhor, será que o meu coração é igual ao teu coração? Senhor, será que a minha vida é igual à tua vida? Senhor, será que a minha história é igual à tua história? Será que o meu reinado, a sua vida é um reinado, a sua casa é um reinado, o seu ministério é um reinado, a sua vida profissional é um reinado que Deus colocou na sua mão para que você reine sobre ele? E qual tem sido o seu reinado? Arrogante, orgulhoso? Ou mesmo
quando tudo começou? Ou será que nós temos procurado fazer aquilo que é do coração de Deus? Davi tinha essa preocupação. Eu quero fazer aquilo que é do coração de Deus, aquilo que Deus quer que eu faça. E este homem escreve um salmo que você conhece de cor, que expressa tudo aquilo que ele sabia quem Deus era. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi sabia quem era Deus. Davi tinha intimidade com Deus. E mesmo depois dele receber a unção, dele ser separado, ele continuou tendo a mesma intimidade com Deus. Durante todo o tempo de transição, todos esses anos esperando que a promessa de Deus se cumprisse sobre a sua vida, eu creio de todo o meu coração que ele esperou em Deus na mesma intimidade, na mesma confiabilidade, na mesma proporção de quando ele era simplesmente um menino. Agora ele é um menino com uma unção que não é uma unção qualquer, é uma unção ordenada pelo Todo-Poderoso, por Deus. E ele permanece o mesmo, a ponto de dizer: Senhor, meu coração não é orgulhoso, estão me perseguindo, mas eu não sou arrogante, eu só quero a tua presença, eu só quero a tua vontade, eu só quero cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração e na minha vida. Não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. Todas as vezes que você fizer do Senhor o seu pastor, você não terá falta de nada, e de nada mesmo. Nós ouvimos o pastor Rinaldi frisar várias vezes esta expressão domingo à noite. Foi um dos momentos do seu testemunho que marcou muito a minha vida. Seja servo, se preocupe em ser servo. Servo, ele simplesmente obedece o seu Senhor. Se ele for o teu pastor, se ele for o teu Senhor, você não terá falta de nada, porque no senhorio dele tudo é suprido. Então não permita que nenhuma coisa na sua vida te faça arrogante, te faça orgulhoso e te faça envolver com as coisas grandiosas que aparentemente são desta vida, porque isso nos tirará do foco de Deus, irmãos. E eu repito as duas expressões que Deus colocou no meu coração, que a primeira é: o nosso foco não é aquilo que Deus vai fazer, mas quem nós somos enquanto Deus não age. E a segunda é: tem gente que ainda não é, mas se gaba daquilo que vai ser. Não permita que isso aconteça na sua vida. Seja o mesmo, na sua simplicidade de servo, e sempre agrade o coração do seu Senhor. Versículo 2, ele diz: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Aí ele faz uma comparação: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. É interessante quando ele começa dizendo de fato, ele está frisando uma realidade que aparentemente não era aquilo que estava no coração de Deus, a arrogância, o orgulho, mas ele fala: de fato, é verdade que eu vou acalmar e tranquilizar a minha alma. Como é que você faz isso, irmão? Basta simplesmente você dizer? Não. O que comprova que nós somos o que nós falamos são as nossas atitudes. Porque aquilo que está dentro de mim e de você, só Deus conhece. Agora, quando nós exteriorizamos com palavras, com gestos, com atitudes, aí sim, nós vamos perceber que de fato, as pessoas estão tendo atitudes que comprovem que realmente estão tranquilizadas, estão acalmadas pelo Senhor.
Espere em Deus a ordem para que você caminhe. O Espírito Santo hoje está nos convidando para que você acalme, tranquilize a sua alma, tranquilize, Luciano, tranquilize, irmão, a sua alma, acalma a tua alma, mas de fato, não só de palavras, não só de mãos erguidas no templo, irmãos, é de fato, é de verdade, é consumado, é pleno, para que Deus veja, de fato, acalme a tua alma, enquanto estão te perseguindo. Davi estava sendo perseguido, estavam tentando tirar a vida dele, e ele fala: de fato, Senhor, estou calmo, estou tranquilo, a minha alma está no Senhor, a minha vida está no Senhor. Até quando nós vamos correr de um lado para o outro? Até quando nós vamos cansar a nossa vida diariamente, irmãos? Fugindo para tantos lugares, buscando tantas opções diariamente, sendo que o mais fácil é de fato, é concreto, é pleno, é real, acalmar e tranquilizar a sua alma em Deus, descansar em Deus, esperar a ordem de Deus, esperar o que Deus vai fazer só aquilo que Deus pedir para que você faça. Em Números 9, 17, 18 é um grande exemplo que você conhece, quando a Bíblia diz que sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Isso é descansar em Deus, é se mover só quando Deus pedir, mesmo que haja uma perseguição sobre a minha e a sua vida, uma perseguição financeira, perseguição de enfermidade, enfim, tantas outras que nós poderíamos enumerá-las. Tranquilize em Deus, mas de fato, de verdade, não só da boca para fora, não. Descanse a tua vida em Deus. E ele compara esse descanso com uma criança recém-amamentada pela sua mãe. Ele diz que a sua alma é como esta criança. Quando Jesus dá exemplos sobre a criança, ele diz o seguinte, Mateus 18:4: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Em Marcos 10:15 ele diz: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Quando Davi se compara a uma criança, e quando Jesus relata esses fatos a respeito desta criança, dois fatos que não existem numa criança e é o que Deus espera de mim e de você. O primeiro é: a criança não tem senso exagerado de grandeza. Amém? Ela não se gaba, ela é uma criança, ela não sabe o que está acontecendo, ela é simplesmente conduzida pela sua mãe. E o segundo é: a criança, ela confia facilmente ou dificilmente? Facilmente. A criança, ela não tem muito argumento, ela confia e ponto final. Quantos pais você vê histórias, ou até às vezes em filmes, ou até a gente mesmo um dia, ele pula ou não pula no seu colo? Pula. Confia facilmente, está descansado nos braços do seu pai, porque confia no seu pai. Até quando nós vamos deixar de confiar em Deus? Se a porta foi Deus que abriu, irmão, pode entrar. Se Deus pedir para você fazer, faça. Se a ordem vier do céu, fique tranquilo. Pode se lançar nos braços do Pai. Por maior que seja a perseguição, Ele sabe o que está fazendo. Davi disse: de fato eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Eu estou confiante em Deus, depositando a minha trajetória em Deus, confiando, descansando, porque eu sei que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Então, como uma criança que não tem
argumentos, não tem uma decisão própria, não tem um sentimento próprio, porque ela é uma criança, ela tem que ser cuidada por alguém. Deus quer assim de mim e de você, que Ele seja o cuidador pleno da nossa vida, que nós não tenhamos argumentos para Ele, por que isso, por que aquilo, por que a causa, porque eu perdi, não, seja simplesmente como uma criança nos braços do Senhor, deixa Ele te levar para onde Ele quiser, porque Ele sabe aonde Ele tem que te levar, Ele é o Senhor. Quando Ele compara que está sendo amamentado, a criança escolheu o alimento? Não, é o que deram. Deus sabe o que Ele está dando para mim e para você. O alimento que nós precisamos vem das mãos de Deus. Descanse nos braços dEle, deixa Ele te alimentar, deixa Ele produzir o desejo do seu coração na nossa vida, deixa que nós ouçamos a sua voz, tão somente a sua voz, sejamos carregados por Ele a todo tempo, e a Bíblia diz em Isaías 30, 21, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Nos braços do Senhor sempre estaremos no caminho correto, sempre estaremos no caminho correto. Então, irmãos, que hoje à noite possamos sair deste lugar. Eu começo com a minha vida, de fato, acalme e tranquilize a sua alma em Deus, seja como uma criança que não tem decisão, que não tem palavras, que não tem argumentos, que não tem nada, simplesmente ela é conduzida nos braços de quem ela foi depositada, e nós estamos no braço de Deus. Ele vai nos conduzir até o reinado que Ele nos prometeu, como Ele prometeu a Davi, e demorou os anos que demoraram, mas chegou o tempo deste homem reinar, e ele é, dentre todos os reis que passaram, ele é o mais conhecido, ele é o mais falado, porque é um homem segundo o coração de Deus. E este homem fecha este salmo com uma das maiores recomendações que o Espírito Santo pode nos conceder hoje à noite: ponha, deposite, espere, ponha a sua esperança, ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre, quer dizer, todos os dias, em todas as perseguições, em todos os momentos, irmãos, ponha a sua esperança no Senhor. Como João Camargo disse que para nós aqui domingo, a oração não é o último recurso, é o primeiro. E por que que nós demoramos tanto para pôr a confiança no Senhor? Nós colocamos a confiança em tantas outras coisas facilmente, acreditamos em pessoas, acreditamos em aplicações, acreditamos em tantas outras coisas diariamente, e não colocamos a nossa esperança no Deus que tem a verdadeira esperança. E Davi e o Espírito Santo nos recomendam hoje à noite: igreja, ponha a sua esperança no Senhor, desde agora, hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, sempre, seja qual for o momento difícil, ponha a sua esperança no Senhor, dependa sempre e tão somente de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Semana passada, a gente estava em casa, no feriado, e sem nenhum recurso, e colocamos a nossa esperança no Senhor, e Deus enviou a providência, de uma fonte que nós não imaginávamos. As outras fontes não têm esperança, Deus tem esperança. Se você quiser viver dias de milagre, irmãos, ponha a sua esperança no Senhor, mesmo que estejam te perseguindo, como estavam perseguindo este homem, para tentar acabar com o seu reinado, para que ele não subisse ao trono, para que ele não reinasse por ciúmes, por inveja, enfim, não sei qual era o sentimento do coração de Saul.
Nós não sabemos quais são os sentimentos que a vida às vezes nos proporciona para matar os nossos sonhos, mas todas as vezes, isso é infalível, que você colocar a sua esperança no Senhor, você alcançará aquilo que Deus te prometeu. É no Senhor, não é no seu marido, não é no seu filho, não são nas suas finanças, enfim, é no Senhor. Ponha somente a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Abacuque diz algo interessante no que se refere à esperança. Ele fala: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ele poderia, diante de tantas faltas, colocar a sua esperança em tantos outros lugares, mas ele diz o seguinte: ainda assim, oh glória a Deus, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Salmos 40, um outro salmo de Davi, os 4 primeiros versículos desse salmo, Davi diz o seguinte: esperei com paciência em quem? No Senhor. E ele fez o que quando você esperou? Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não seja arrogante, não seja orgulhoso, não se misture com as coisas alheias desta vida, irmãos. De fato mesmo, de coração, acalme a tua alma, descansa no Senhor, seja como uma criança nos braços de Deus. Põe a sua esperança somente no Senhor, desde esta noite e para sempre. E eu fecho com 6 aprendizados que o Salmo nos trouxe hoje à noite. Eu só vou citá-los, que é o seguinte: tenha um coração humilde, não seja arrogante, por melhor que sejam as coisas que Deus proporcionar na sua vida. Não ambicionar coisas grandes além da minha capacidade para impressionar os outros. Tranquilize-se na presença de Deus. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e busque o teu Pai em secreto. Nos sentir satisfeitos com o alimento que temos recebido. Agradeça a Deus por aquilo que Ele te tem dado. E por último, mais uma vez, coloque a sua esperança no Senhor. Ele tem tudo o que você precisa. Ele é a fonte inesgotável. Amém? Curve a tua cabeça, por favor. Pai, nós te agradecemos, porque de nada, de nós mesmos, nada sabemos e nada podemos, Pai. Te louvamos pelo privilégio de poder esperar no Senhor. Não nos deixe arrogantes, orgulhosos, envolvidos com questões desta vida, deste mundo, por nenhuma situação, por mais adversa que ela seja, como Davi passou por esses anos de dificuldade, fugindo das garras de Saul, Pai. Talvez vidas hoje à noite estejam fugindo de situações difíceis que a vida os presenciou. Talvez estejamos hoje à noite passando por perseguições, por situações difíceis, mas que esse salmo, que a voz do Espírito Santo seja uma direção para nós hoje à noite, Senhor, para que de fato acalmemos e tranquilizemos a nossa alma no Senhor, que sejamos como uma criança, depositada nos teus braços, conduzida pela tua vontade, direcionada pela tua palavra, sem argumentos, sem questionamentos, simplesmente deixando que o Senhor conduza, aleluia, a nossa vida. Nos ensina, Pai, a pôr a nossa confiança somente em Ti,
somente no teu nome, somente na tua pessoa, somente na tua majestade, Pai. Eu creio que Davi colocou a esperança somente no Senhor em todos os momentos de dificuldade, por isso que ele reinou, por isso que ele venceu, por isso que ele é hoje um dos reis mais falados, mais anunciados, e que tenham muitos exemplos, para que nós possamos reinar a nossa vida espiritual primeiramente, depois reinar a nossa casa, reinar a nossa igreja, reinar o nosso ministério, reinar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos diariamente. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado por nos presentear hoje à noite, abrindo o nosso entendimento, de que a nossa esperança está somente no Senhor. Ajuda a minha vida, ajuda o Teu povo hoje à noite, Pai, a ter esse entendimento, diante de dias difíceis, de dias de perseguições, cada um tem a sua dificuldade, mas em todas elas nós nos reportaremos ao Senhor de fato, com calma, com tranquilidade, estaremos seguros nos Teus braços, como uma criança, sendo conduzido pela Tua mão, e assim como a criança é alimentada por aquele leite, Senhor, nós também estamos sendo alimentados pela Tua palavra. Nos Teus braços há um alimento poderoso, nos Teus braços, na direção da Tua palavra, há um alimento que supre toda a nossa necessidade, Pai, e que nos faz crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Obrigado por esta noite, obrigado por essa oportunidade de aprender um pouco mais daquilo que está no Teu coração. Te louvamos, nos ajude a permanecer na esperança somente no Teu nome, desde hoje e para todo sempre, Pai. Te louvamos por tudo e te agradecemos por hoje à noite. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus.